Meus irmãos, eu quero convidar todos vocês a abrirem as suas Bíblias para o livro de 2 Coríntios. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo de número 7. Eu quero falar essa noite, e como eu disse pela manhã, eu realmente sei que esses dias muito quentes, eles são difíceis, são complicados. Então, em dias assim, geralmente eu sou um pouco mais objetivo nas pregações, para também não ser desconfortável a vocês. Eu não quero que todo mundo caia nos bancos aí, porque o corpo fica mole com calor e tudo mais. Então, quero poder falar sobre tristeza, arrependimento e salvação. Recentemente, eu preguei sobre arrependimento e remorso, mas o que vamos tratar essa noite é sobre as palavras do apóstolo Paulo. E brevemente os irmãos vão entender aquilo que será a nossa tese dessa noite. Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 7, verso de número 10. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós rendemos graças, porque mesmo neste dia quente, Tua palavra tem aquecido os nossos corações. Eu oro ao Senhor por aqueles que nos visitam, por aqueles que também são da nossa igreja. Fala aos corações de cada um de nós, segundo as necessidades que Tu sabes que nós temos. Que haja esta noite, Senhor Deus, o entendimento que realmente há a necessidade de salvação daqueles que nunca clamaram a Cristo como Salvador. Mas daqueles que são salvos, há a necessidade de arrependimento do seu pecado, a fim de que possam ter comunhão plena com o Senhor. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. É muito comum, meus queridos, perguntar para algumas pessoas, principalmente do meio artístico, se de alguma maneira elas já se arrependeram de alguma coisa. E um ator famoso foi perguntado recentemente sobre se na sua vida ele se arrependia de algo. E ele encheu a boca para dizer que ele não se arrepende de absolutamente nada do que ele fez. Recentemente também vi uma entrevista de algumas pessoas cuja defesa de práticas imorais, elas são comuns, e elas falaram nessas palavras: o céu é um lugar muito careta. Eu prefiro ir para o inferno com os meus amigos para a gente poder fazer festa lá. Então nós entendemos que algumas pessoas, elas confundem o arrependimento com uma tristeza por alguma situação que ocorre. Fizemos uma analogia ou uma diferença sobre o que é o arrependimento e o remorso. Eu já explicarei novamente o que é arrepender-se, mas o maior problema é que ainda hoje existem pessoas que chegam diante de Deus, mas que nunca se arrependeram verdadeiramente. Paulo está dizendo aos Coríntios, na sua carta, na sua segunda carta que aqui temos, que existem dois tipos de arrependimento. Segundo Deus, como ele fala, ou pelo menos o arrependimento segundo Deus, produz salvação. Porém, a tristeza do mundo produz morte. Então é importante definir que, primeiramente, em primeiro lugar, tristeza não é arrependimento. Ficar triste com alguma questão particular não é arrependimento. São duas coisas diferentes. Só que assim como Paulo está dizendo, a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. Então, o que é a tristeza segundo Deus? É aquilo que Deus produz em nós e está relacionada ao nosso pecado. Então, nós temos a convicção dada por Deus que nós somos pecadores. E aquilo age em nós de uma maneira que há o arrependimento para a salvação. Ou seja, a tristeza segundo Deus
é ficar triste com o erro e o mal, sabendo que aquilo ofendeu a Deus. No que diz respeito aos salvos, todo o pecado que nós cometemos é uma ofensa diante de Deus. E isso deve produzir tristeza em nós. Aos que não são salvos, aqueles que nunca entregaram sua vida a Jesus, devem entender que o seu pecado não só é uma ofensa contra Deus, como também é o motivo que vai levá-lo para o inferno. Porque prefere viver a sua vida nos seus prazeres e deleites da carne, sem compreender a sua necessidade de Deus. A tristeza, segundo o mundo, é aquela tristeza muitas vezes de alguém que está cometendo alguma coisa e ela é pega no flagra. Então a tristeza não é pelo pecado em si, mas pelas consequências do seu pecado, ou pelas consequências de ter sido flagrado. Esse arrependimento causa a morte, isso é, o sofrimento no inferno, assim como o apóstolo Paulo disse. A maior parte da tristeza que o homem chega a sentir nunca chegará a produzir arrependimento para a salvação, porque não passa de tristeza pela consequência do pecado e não pelo pecado em si. Por vezes, quando você explica o evangelho para alguém, você pode dizer o seguinte: foi o seu pecado, foi o meu pecado que cravou Cristo na cruz. A Bíblia fala em Isaías 52 e 53 que ele levou sobre si os nossos pecados. Então os nossos pecados estavam sobre Cristo. Só que, lamentavelmente, existem muitas pessoas que por vezes podem compreender, mas isso não produz nenhum tipo de atitude no seu coração. A pessoa pode entender, pode pensar: nossa, que triste, Jesus morreu para me salvar. Mas aquilo não produz nela efeito nenhum. Assim como já aconteceu comigo, evangelizando, falando de Cristo para uma pessoa, a pessoa compreendeu o evangelho, a pessoa compreendeu a sua necessidade de Jesus, mas com a sua boca ela declarou: eu não quero Jesus agora. Eu quero viver a minha vida, eu quero fazer as minhas coisas, e quando chegar num tempo que eu achar, eu entrego a minha vida a Jesus. Existe um termo chamado roleta russa. Roleta russa é quando alguém pega uma arma, coloca uma bala, gira esqueci o nome daquele negócio, acho que é o tambor de um 38, e ela aperta o gatilho. Se a bala estiver engatilhada, a arma tira. Existem algumas pessoas que brincam com Deus de roleta russa. Porque quem de nós pode dizer o que vai acontecer daqui a 5 segundos? Eu estava vendo hoje, você se lembra daquela expressão calor de desmaiar o Batista? Os gaúchos conhecem. Da onde surgiu esse meme? O Batista é um jogador do Grêmio, eu acho, né, Paulo? Um jogador gaúcho famoso. E ele estava numa transmissão de futebol e estava 45 graus. E aí o comentarista estava falando com ele: então, Batista, não sei o que, etc tal. Aí o Batista: sim, vai ser um jogo, não sei o que, etc tal. E de repente o Batista vira os olhos assim e empacota no chão. Por quê? Estava muito quente, ele passou mal. Quem de nós pode dizer que isso não vai acontecer conosco? Só que não na questão de passar mal. Existem pessoas que aos milhares morrem instantaneamente. Recentemente, se você gosta daquela série de filmes Rock, o Apollo Creed, do Rock 3, 2 e 3, se não estou enganado, faleceu, dormindo. Então nenhum de nós pode dizer aquilo que vai acontecer daqui a poucos segundos nas nossas vidas. A grande questão é que não há só a importância de entender que Jesus morreu para nos salvar, mas é importante nós entendermos de que forma que isso vai influenciar nas nossas vidas. Eu quero dizer a vocês, meus queridos, que arrependimento é mudança de mente. Vai comigo, por favor, para Mateus capítulo 21, porque aqui Jesus deu um exemplo muito claro sobre o que é o arrependimento. Veja lá, Mateus capítulo 21, versículo 28 a 30. Eu vou aguardar alguns breves segundos, também eu posso molhar minha garganta enquanto você abre ali. Mateus 21, 28 a 30.
Vamos lá. Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 30. Olha o que Jesus disse. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Verso 30. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Então, o que é o arrependimento? Uma mudança de mente. Uma mudança de atitude. Um disse que ia e não foi. O outro não queria, porém, mudou a sua atitude e ele foi. Então, o arrependimento não é tristeza. Existe um hino do cantor cristão que começa dizendo o seguinte: o chorar não salva. Existem algumas pessoas, e talvez os pais, eles conhecem melhor os seus filhos que eu, mas existem alguns filhos que por vezes você fala assim: você fez a coisa errada. E ele começa a se desmanchar em lágrimas e você pensa: tadinho, coitado, está tão arrependido. Só que também você já ouviu o termo lágrimas de crocodilo? Então existem muitas pessoas, e eu conheço pessoas, que quando confrontadas com o seu pecado, elas desandaram a chorar: me perdoa, estou errado. 5 minutos depois, era como se nada tivesse acontecido. A arte de ludibriar faz parte do cotidiano de algumas pessoas. Então, meus queridos, arrepender-se é mudar a mente, é uma mudança de atitude. Assim como eu disse, na Bíblia, a palavra arrependimento significa mudança de ideia, mudança de rumo, mudança de direção e atitude. Assim como falamos em Mateus 21, 28 a 30, o segundo filho não quis trabalhar para o seu pai, mas depois, arrependido, ele foi. O que nós precisamos, e aí eu digo nós no geral, precisamos arrepender-se ou nos arrependermos de algumas coisas. O primeiro deles é do nosso pecado. Abre, por favor, sua Bíblia para Atos capítulo 8, verso de número 22. Atos capítulo 8, verso 22. Então falamos que, em primeiro lugar, tristeza não é arrependimento. Em segundo lugar, arrependimento é mudança de mente. E agora nós estamos vendo o que vai nos dizer Atos 8, 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Aí você fala assim: mas pastor, o senhor fala para mim que se eu confessar o pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Como é que o senhor fala aqui que aqui em Atos está dizendo que talvez vai ser perdoado o pecado? É muito simples, meus queridos. Quando há um arrependimento do pecado e nós chegamos diante de Deus e clamamos por perdão, Ele nos perdoa. Mas se em nosso coração nós estamos simplesmente dizendo que estamos arrependidos, mas continuamos na mesma prática, nós nunca nos arrependemos, verdadeiramente. Então, um pecado que não há confissão e arrependimento, ele não pode ser perdoado. É por isso que aqui está dizendo no livro de Paulo, no livro de Atos, que talvez o pecado lhe seria perdoado. Só que dentro dessa premissa, precisamos entender que nós todos somos inclinados ao pecado. E muitas vezes nós pensamos o seguinte: todos nós somos pecadores. Então, se eu sou pecador, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Mais ou menos. Mesmo que haja uma inclinação para o mal, sabemos que, como disse Paulo, os que são de Cristo já crucificaram a sua carne e as suas paixões. Então nós não estamos mais dominados sobre o poder do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Porém, meus queridos, precisamos lembrar que os nossos pecados, eles ofendem a Deus.
Se eu chegar aqui e falar uma palavra para minha esposa que seja ofensiva, se ela se ofender, eu não só ofendi a ela, como também eu ofendi a Deus. O que talvez passa desapercebido com muitos casais que têm dificuldades entre si, é que quando ofendem-se mutuamente um ao outro, estão também ofendendo a Deus. Porque todo pecado é uma ofensa clara contra Deus. Então nenhum pecado é justificável. O que é importante nós entendermos? Que devemos nos arrepender dos nossos pecados. É cada dia chegar diante de Deus, nós que somos salvos. Senhor, perdoa-me. Perdoa-me porque a minha boca, por vezes, tem falado coisas que não devem às pessoas que estão à minha volta. Perdoa-me porque eu tenho dureza de coração, às vezes não consigo perdoar, às vezes não consigo pedir perdão. Por vezes eu trato as pessoas mal, ou eu xingo os caras no trânsito. Nós precisamos entender que todo pecado que nós cometemos, estamos ofendendo a Deus. Porém, se essa noite você nunca clamou a Jesus como Salvador, entenda que a vontade de Deus é que você clame a Jesus perdão dos seus pecados, para que seja salvo. Nós já vamos chegar lá de que maneira você pode fazer isso. Uma outra prática que nós devemos pedir perdão, ou pelo menos devemos nos arrepender, é da nossa justiça própria. Tito, capítulo 3, verso de número 5, vai dizer o seguinte: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, lá na terra eu fui uma pessoa boa, eu dei dinheiro para os pobres, eu ajudei aquele mendigo que ficava na esquina, eu dava comida para ele, dava roupa no inverno, eu ajudava dando água gelada no calor, eu ajudava no coral, ajudava na igreja, fazia alguma coisa em prol dos... Ninguém pode chegar diante de Deus por mérito próprio. Por quê? Porque Deus é santo. Entenda o seguinte, meus queridos. Se você gosta ou não do nosso prefeito, você só pode entrar na presença dele se você for convidado. Você não pode chegar diante dele e falar aquilo que você quiser. Se ele te conceder o privilégio de estar na presença dele, você pode ter comunhão com ele. Isso é fato. Diante de Deus, Deus tem todo o desejo de ter comunhão com as pessoas. Só que não é pelas suas obras, não é por seu merecimento. Paulo disse aos Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar diante de Deus e bater no peito e falar: Senhor, eu cheguei no céu porque eu sou uma pessoa boa. Se isso acontecesse, nenhum de nós precisaríamos de Cristo, tendo dado a sua vida na cruz para morrer por nós. Também, meus queridos, é importante que nós nos arrependamos de ter rejeitado Cristo. Atos capítulo 2, verso 36 a 38, você pode abrir lá. Atos 2, 36 a 38. Pedro estava pregando aos judeus no dia de Pentecostes. E ali ele estava falando para uma multidão, milhares, talvez milhões de pessoas, nós não sabemos. Mas ele estava falando para, vamos dizer, para milhares de pessoas. Ele estava pregando o evangelho e nessa parte ele fala o seguinte: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão ou remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro pregou àqueles homens quase 2 meses após Cristo ter sido crucificado. O Espírito Santo estava movendo aqueles corações. E dentre toda aquela multidão, os próximos versículos vão dizer que 5.000 pessoas
entregaram seu coração a Jesus. Nem todos se converteram. Assim como nós sabemos que na pregação da palavra de Deus nem todos vão se converter. Mas aqueles que entenderam que a culpa de Cristo ter sido sacrificado era de Israel, eles clamaram ao Senhor que pudesse lhes perdoar os pecados. E entregaram seu coração a Jesus. Olha o que diz João capítulo 3, verso 17 a 19. João capítulo 3, verso 17 a 19. Existem muitas pessoas que entendem que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Existem muitas pessoas que entendem que precisam de Cristo. Mas nem todos serão salvos. E esse é o motivo, João explica o porquê pessoas vão para o inferno. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas não vão para o inferno porque Deus é um Deus mau. Porque Deus tem prazer em lançar as pessoas no inferno. Não. As pessoas vão para o inferno por sua própria conta e risco. Se hoje qualquer um de vocês abrir os seus olhos no inferno quando morrer, a culpa é sua. A culpa não é de Deus. Eu digo vocês não que eu sou melhor. Eu tenho certeza de que um dia eu clamei a Jesus que fosse o meu Salvador. Eu sei que o dia que a morte vier, eu abrirei os olhos e contemplarei a Cristo. Mas existem pessoas que mesmo na igreja, seja esta ou qualquer outra, mesmo que já tenham tido conhecimento da Bíblia, mesmo que talvez cresceram dentro de uma denominação e seja ela qual for, ainda assim abrirão seus olhos no inferno, porque nunca creram em Cristo como o seu Salvador. João está dizendo que Deus enviou Cristo ao mundo para que fôssemos salvos por ele. Nem todos serão salvos. E a justiça de Deus é essa. As pessoas são lançadas no inferno porque não creram em Cristo. Não importa qual igreja frequentou, não importa quantas boas obras fez, não importa se aos seus olhos você é justo, não mente, não rouba, não mata, não é corrupto, mas essas coisas não fazem de ninguém um filho de Deus. Então entendam, queridos, assim como falamos, arrependimento é uma mudança de mente. Aqueles que compreendem a sua necessidade de Jesus. Acontece aquilo que Paulo fala aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Pode abrir sua Bíblia lá, 2 Coríntios 5, 17. Vai dizer o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós nos tornamos novas criaturas não porque nós somos bons, mas porque Jesus nos salvou. Porque nós clamamos a Jesus que nos salvasse, que perdoasse os nossos pecados e se tornasse o nosso Salvador. Então vamos relembrar: tristeza não é arrependimento. Arrependimento é uma mudança de mente. E em terceiro lugar, o arrependimento leva à salvação. Quais são os benefícios do arrependimento? Lembre-se, uma mudança de mente, uma mudança de atitude. O primeiro benefício do arrependimento é a salvação daqueles que não creram em Cristo. Nós lemos versos 17 a 19 de João capítulo 3, mas o capítulo 16 vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus, como Paulo disse a Tito, é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo disse aos Romanos, capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Merecemos a salvação em Cristo? Não merecemos. Mas por sua graça ele nos salvou. 1 João capítulo 1, pode abrir a sua Bíblia lá. 1 João capítulo 1. Pastor, por que é importante que eu clame a Jesus como meu Salvador? É o meio que nós podemos chegar até Deus. Aqui o apóstolo João está dizendo no verso de número 7 aos seus destinatários, e você pode, por gentileza, me acompanhar na leitura desse verso. João capítulo 1. Vamos começar com o verso de número 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa. Dele quem? De Jesus. João, apóstolo de Jesus. Então a mensagem que João ouviu de Jesus é: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Pausa. Por isso que nenhum homem pecador pode chegar na presença de Deus. Porque Deus é santo. Pecado nenhum pode estar em sua presença. Verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus, com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui são aquelas pessoas que dizem que conheceram a Jesus, mas que continuam nas suas práticas imorais e pecaminosas. Que continuam vivendo a sua vida de pecados como se nada tivesse acontecendo. Verso de número 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos relembrar? A Bíblia diz que nós somos pecadores. João disse que treva nenhuma está na presença de Deus. Então, homem pecador nenhum pode chegar a Deus. Só que esta mesma palavra diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Eu transpiro bastante. Fico lavado de suor. Preciso tomar banho. Só hoje já foram 3 banhos e ainda vai ter mais 1 ou 2 até o final dessa noite. Mas quando eu cheguei hoje do culto, falei, minha esposa, por favor, lava minha roupa de culto. Uso preto, por quê? Porque eu transpiro muito, não fica aquelas pizzas, né? Quando eu uso uma roupa mais clara, fica aquelas ilhas de suor na camisa, né? Eu sei que é nojento, mas enfim. Mas quando a minha esposa lavou, ela ficou purificada, ficou limpa. Então eu cheguei aqui no começo do culto, estava cheirosinho. Agora não mais, estou suado. Mas estava purificada a minha roupa. Por quê? Passou por todo o processo de lavagem. Eu poderia chegar, meus irmãos, me entupir de perfume. E você vai pensar assim, nossa, o pastor está cheiroso hoje. Mas talvez a minha roupa estava toda suja. Isso não é algo puro. O que a Bíblia diz é que o único meio dos nossos pecados serem perdoados é através do sangue de Cristo. Não o sangue físico. Porque nós entendemos que a salvação é pela fé. Então nós precisamos ter fé. Que quando Jesus, há 2000 anos atrás, subiu naquela cruz, ou foi crucificado, ele estava pensando em mim. Ele estava pensando em você. Ele estava pensando em todos nós. Nem todos crerão em Cristo. Mas o sacrifício dele é suficiente para que todos sejam salvos. Mas nem todos serão. Nem todos serão salvos. Romanos capítulo 10, por gentileza, volte lá. Mas então tá, pastor, eu já entendi, sou uma pessoa pecadora. Preciso que o sangue de Cristo possa me limpar de todo pecado. Que maneira que eu posso aceitar Jesus como meu Salvador? Paulo está dizendo, ele está explicando aos romanos. Veja o verso de número 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então ninguém precisa pagar para ser salvo. A Bíblia não está dizendo que você tem que frequentar a igreja batista fundamental para ser salvo. A Bíblia não diz que você tem que dar dízimo. A Bíblia não diz que você tem que pagar indulgências. A Bíblia não diz que você tem que andar no milho, ou tem que ajoelhar no milho. Que você tem que andar com uma cruz por 100 quilômetros para pagar por promessa. Não. A Bíblia diz que se você confessa com a sua boca, Jesus, eu creio que o Senhor é o meu Salvador. Eu creio que o Senhor, quando morreu naquela cruz, morreu para me salvar. Creio que sou pecador, creio que não mereço, mas entendo que pela fé o Senhor morreu para me dar vida. Isso é confessar com a sua boca e você crê. Não é uma crença vazia, mas é você verdadeiramente mover o seu coração a compreender que Jesus deu a vida para te salvar. Independente dos seus pecados, independente daquilo que você já fez, a salvação, ela é para todo aquele que crê em Cristo. Então, os benefícios do arrependimento: ao perdido, salvação. Ao cristão, qual é o benefício do arrependimento? Comunhão com Deus. 1 Pedro 1, 15 e 16. Assim como está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, como nós falamos hoje pela manhã, e vocês que estavam entendem, o privilégio inominável, se assim nós podemos dizer, sem igual, é entrar na presença de Deus, poder chamar Deus de Pai, orar ao Senhor e fazer com que, assim como Tiago disse, muito pode por sua eficiência a súplica do justo. Então é nós compreendermos que Deus está agindo favoravelmente em nosso favor, não dizendo sim para tudo, mas como um bom pai, dizendo sim e não nos momentos que ele entende que nós necessitamos. Um outro benefício do arrependimento é que ele não traz pesar, não traz aquele lamento por haver mudado. A pessoa, quando entrega a vida a Jesus, ela não fica: agora eu aceitei Jesus como Salvador. Não, ela não fica desse jeito. Ela entende que aquilo mudou a sua sorte, mudou o seu destino. Ele deixa de ser alguém que vai para o inferno para alguém que vai para o céu. O caminho para a eternidade é entregar o coração a Jesus. Então, meus queridos, creia no que disse Atos 16:31. Abre lá, por favor. Atos 16:31. Nós estamos quase terminando. Atos 16:31. O Senhor é poderoso e nós devemos crer no poder do Senhor. Quando nós reconhecemos que somos desobedientes para com Deus e nós tomamos um caminho contrário. Aqui, Paulo e Silas dizendo para aquele carcereiro na prisão: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Alguns de nós cremos em Cristo como Salvador. Eu, na minha família, fui o primeiro que entreguei meu coração a Jesus. Posteriormente, meu pai, minha mãe, alguns dos meus irmãos. Lamentavelmente, nem todos creram em Cristo como Salvador, mas eu creio nessa promessa. Eu creio que todos podem ser salvos se crerem em Jesus. Então, meus amados, a fé em Jesus é aquilo que vai transformar as nossas vidas. Alguns aqui essa noite já tiveram a sua vida transformada porque creram em Cristo. Independente da sua idade. Pastor Leandro estava me dizendo que a sua filha Alice, tem 2 anos, né? Alice? 2 anos de idade, clamou a Jesus para que fosse o seu Salvador. Então não existe idade, não existe limite, não existe o tanto de pecado que nós cometemos, não. Se hoje ainda não entregaste o seu coração a Cristo, hoje é o dia que você pode ser salvo. É o dia que você pode
encontrar Jesus, que você pode pedir que Jesus venha a ser o seu Salvador. Então, queridos, sabemos que Deus tem indignação por conta dos nossos pecados. Você não precisa abrir, mas o Salmo 7, versículo 11 e 12, diz que Deus é o justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Salmo 7, 11, 12. Deus ama a todos, mas os atributos de Deus são equivalentes. Da mesma forma que Deus ama o mundo dando Cristo, Deus é justo em permitir que o homem vá para o inferno porque não creu em Cristo. Então, essa noite, eu digo a vocês, tristeza não é arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. E o arrependimento verdadeiro leva à salvação, ou se você já é cristão, traz você à comunhão com Deus. Eu quero convidar todos que abaixem suas cabeças e fechem os seus olhos. Eu quero que, por favor, todos respeitem isso. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Talvez, se você não quiser baixar sua cabeça, simplesmente feche os seus olhos. Eu não quero, essa noite, prolongar esse tempo. Mas não só a vocês, mas aqueles que futuramente nos assistirão pelas redes sociais. Eu quero pedir que você reflita em seu coração e na sua mente. Se esta noite você morrer, qual vai ser o destino da sua alma? Se você fala, pastor, eu não sei. Eu quero dizer para você que você está em sérios apuros. Porque nenhum de nós sabe qual o dia da nossa morte. Pessoas boas morrem todos os dias. Não só pessoas ruins. Se essa noite você não tem certeza de qual é o destino da sua alma, você pode clamar a Jesus. Você pode clamar que Jesus venha ser o seu Salvador, o seu Senhor. Você não precisa pagar, você não precisa vir à frente. Mas você precisa dizer a Jesus, Senhor, eu sou pecador. Eu não mereço a salvação. Eu não mereço que o Senhor possa me salvar, mas o Senhor deu a sua vida para que eu fosse salvo. A tua palavra diz que o seu sangue me purifica de todo pecado, então eu creio que o sangue que o Senhor derramou pode também me purificar. Eu quero que Jesus seja o meu Salvador. Se é o seu desejo, faça, clame a Jesus. Não saia daqui essa noite, não saia dessas portas sem ter clamado a Jesus. Se você quer conversar comigo, com a minha esposa ou com alguma pessoa da sua confiança, ao findar o culto, nos chame. Se talvez você não quer conversar na frente das pessoas, vamos marcar uma visita, vem até a minha casa, eu vou ter um prazer de tomar um café com você, uma água gelada, um refrigerante. Mas, por favor, não passe esses dias sem clamar a Jesus como seu Salvador. Se você está nos assistindo pelas redes sociais, entre em contato conosco pelo WhatsApp, pelo Facebook. Você, meu irmão em Cristo, se há pecados não confessados, lembre-se, os nossos pecados ofendem a santidade de Deus. Clame que Deus possa te perdoar, a fim de que você possa entrar na presença de Deus, como dissemos hoje em dia, confiadamente, hoje de manhã, entrar na presença de Deus confiadamente. Vamos orar. Senhor, o Senhor conhece os corações de cada um dos presentes essa noite. Eu imploro a Ti que a Tua palavra e o Espírito Santo mova os corações daqueles que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Não existe limite de idade, não existe limites financeiros, não existem até mesmo limites de pecados, não importa o que já foi feito no passado e nem mesmo no presente. Como disse o apóstolo Paulo, aquele que confessa com a sua boca e crê com o seu coração, ele é salvo. No tempo presente, ele pode ter certeza da sua salvação. Então, ó Deus, não foi em vão que Jesus nos salvou, ou pelo menos não foi em vão que Jesus nos deu a sua vida para nos salvar.
mas também, como a tua palavra diz, aquele que não creu em Jesus já está condenado. Será lançado no inferno por sua própria conta e risco, porque não creu em Jesus como seu suficiente Salvador. Também, ó Deus, àqueles que são crentes em Cristo, que haja a compreensão de que os nossos pecados nos afastam do Senhor. Que tenhamos não só a coerência, mas o desejo de diariamente confessar os nossos pecados, a fim de mantermos comunhão com o Senhor. É o que nós lhe pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.